Fala pessoal ligado no Arquibancada Tricolor, eu sou o Gabriel Furman e eu estou aqui para mais um Boletim da Base. Todo sábado eu venho com um resumão de tudo o que aconteceu em Cotia para você. Então vem comigo para ficar ligado em todas as informações sobre o CFA Laudo Natel. Vamos começar pelo Sub-20, que deve ser a parte mais extensa do boletim de hoje. O Sub-20 do São Paulo empatou mais duas nessa última semana. Empate sem gols contra o Oeste no Paulistão e empate também sem gols contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Sub-20. Agora é uma sequência de 5 jogos sem vencer, com apenas um gol marcado na derrota por 2-1 para o Flamengo no Brasileirão Sub-20. A sequência realmente não é boa, são 3 derrotas e 2 empates, lembrando que o time do Paulistão é comandado pelo André Melo e no Brasileirão quem comanda é o Alan Barcelos, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado e campeão da Copinha no início desse ano, mas não encontrou o mesmo rendimento na sequência de 2025 com o São Paulo. E essa é a grande questão que muitos vão trazer. Por que a gente está vivendo uma coisa tão parecida com o que a gente viveu no início do ano passado com o Sub-20? Uma sequência muito ruim no Brasileirão, onde o São Paulo venceu apenas um jogo até o momento e até um pouco de dificuldade no Paulistão. Por que isso está acontecendo de novo, se algumas mudanças ocorreram no final do ano passado e levaram essa equipe a ser finalista do Paulistão, campeã da Copa do Brasil e no início do ano campeã da Copinha? Eu vou tentar explicar um pouquinho. O motivo principal para o que está acontecendo agora em 2025 ainda é muito parecido com o motivo principal de 2024. A gente ainda tem muito reflexo do que o São Paulo fez entre 2022 e 2023, principalmente com a sua categoria Sub-20. O excesso de contratações, a passagem do Belete, aquela lista de copinha do Belete, tudo isso prejudicou demais a geração 2005 do São Paulo. Isso fez com que esse time Sub-20 não tivesse de fato uma base que preparasse os jogadores que viessem do Sub-17 para o Sub-20, ou seja, que chegam do Sub-17 para o Sub-20. No ano passado, isso pesou muito contra a geração 2006, que demorou, né, para subir para o Sub-20. Poderia ter subido bem antes para o Sub-20, quando o Rian Francisco estava sobrando no Sub-17, já poderia ter jogado no final de 2023 no Sub-20, aliás, antes do final, né, no meio de 2023. O mesmo valia para o William, valia para o Henrique, valia para outros jogadores dessa geração 2006 do São Paulo. E isso se repete agora em 2025 com a geração 2007, porque eles não têm um grupo que dê suporte para que eles possam se adaptar e se desenvolver no Sub-20. O 2005 já não funcionava para a geração 2006 no ano passado, ficou ainda mais escasso nesse ano. O Alves subiu, mas já tinha perdido o Yuri Kevin, já tinha perdido o Enzo Boyer e outros jogadores da geração, então ficou só o Mike praticamente da geração 2005 atuando no clube para dar esse suporte para a geração 2007 que chega, e os principais da 2006 também já foram embora, né? O Rian já está no time principal, o William Gomes já foi vendido, o Henrique também estava, né, no time principal, aí agora teve lesão, estava na base, mas teve lesão, então faltou base, falta um suporte para que a geração 2007, que também demorou para chegar no Sub-20, o Luca já está no profissional, tudo bem, mas o TT, o Pedro Bezerra, o Pedro Ferreira, todos eles poderiam ter tido mais tempo de Sub-20 antes de chegarem efetivamente no ano de Sub-20. Então, eu acho que isso está atrapalhando muito o rendimento do São Paulo nesse momento. Eu tenho certeza que ao longo do ano esse rendimento vai melhorar, porque o time vai se encontrar mais e os jogadores de 2007 vão se encontrar muito mais com essa equipe. E a gente tem que tomar cuidado para não cometer o mesmo erro com a geração 2008, porque tem jogador da 2008 que já pede passagem para Sub-20 e não está tendo essa oportunidade na equipe de cima. Do Sub-20 a gente passa para o Sub-17, que vai muito bem, obrigado. 2 vitórias na última semana, mantém uma sequência positiva, venceu o Oeste no Paulistão e venceu o Atlético Mineiro no Brasileirão. Aliás, ótima vitória contra o Atlético Mineiro por 3-2, vitória importantíssima para essa equipe do São Paulo Sub-17, que tem alguns jogadores de 2009 já pedindo a passagem. Eu já tinha mencionado isso anteriormente. E a vitória contra o Atlético foi bastante marcante para isso, porque teve gol do Breno mais uma vez, que é 2009, e do Robert, que é um jogador de 2009, quase 2010, que é um dos grandes destaques da geração 2009. O outro que marcou gol foi o Guilherme Lino, jogador que era do Atlético e chegou no São Paulo. E no Paulistão também teve gol de 2009, né? Teve gol do Edmar, o Cauã Edmar marcando pelo São Paulo. Essa geração Sub-17 com vários jogadores de 2009 ganhando espaço vai chegar muito forte, lembrando que a geração 2009 é a que foi campeã da Copa Votorantim Sub-15 há alguns anos. Por falar em Sub-15, o Sub-15 ficou no empate em 1-1 com o Oeste, mas teve gol do Nicolas Francisco, lembra dele? O Nicolas Francisco foi recordista de gols da história do Paulista Sub-13, quebrou o recorde do Marcos Leonardo, chegou a mais de 30 gols no Paulista Sub-13 e agora
marcou pelo time sub-15. O Marcos Leonardo teve uma trajetória de recordes, tá? Inclusive, ele ainda é o recordista de gols do Paulista sub-15, mas o Nicolás Francisco quebrou o recorde dele no sub-13 e talvez tente quebrar no sub-15, embora quem tenha mais gols aí nesse momento pelo São Paulo seja o Benjamin, jogador que está se destacando bastante, mas o Nicolás Francisco marcou nesse empate em 1-1 contra o Oeste. Descendo algumas categorias, a gente pode falar do sub-14, do sub-13, começou o Paulistão dessas categorias, que é um pouquinho diferente das outras categorias no estadual. O São Paulo venceu o referência nas duas categorias e vai começando a trilhar um caminho para gerações que vão jogar o sub-15 no ano que vem. E aí no sub-15, de fato, começa a maior parte da competitividade do futebol, efetivamente falando, né? Porque no sub-14, no sub-13, a gente ainda trata muito do lúdico, mas no sub-15 a competitividade começa a ficar um pouco mais forte e esse trabalho de preparação no 14, no 13, no 12, no 11, ele é extremamente importante. Por isso que é muito importante que o Paulistão tenha essas categorias também para que os jogadores sejam trabalhados. E para a gente falar de quem já está no profissional, o Rian Francisco finalmente entrou para ter alguns minutos contra o Náutico, entrou muito bem, né? Atacando espaço, sempre bem posicionado, criou ali algumas boas chances, inclusive a chance que resultou no gol do Rodriguinho. Voltou a marcar depois de aí quase 3 anos sem ir às redes, o Rodriguinho, que você vê, né? Ele tem um bom trato com a bola, ele joga de cabeça erguida, é aquele estilo meio maestro, né? A bola sempre colada no pé, mas muita visão de jogo. A gente torce para que ele consiga desempenhar o mesmo que ele desempenhou nas categorias de base, porque ele era o melhor jogador da geração 2004 e eles têm só 21 anos de idade, ou seja, tem muita coisa pela frente. Eu ainda acredito muito que ele vai ser um jogador muito útil de Série A. Embora o teto dele fosse maior nas categorias de base, hoje, pensando, né, na traço de desenvolvimento, por ele já estar com 21 anos e ainda não ter tido uma solidez e um tempo, né, um ritmo no time profissional, pensar nele como um jogador muito sólido de Série A não é pensar baixo demais nem alto demais. Acho que é uma coisa muito boa também para a carreira do Rodriguinho. E esse foi mais um Boletim da Base. A gente se vê no próximo sábado com mais sobre tudo o que acontece em Cotia.